Olá pessoal, continuando aí a ideia, né, do servente pedreiro, hoje mudando do estúdio car para o estúdio house. Continuar gravando aqui em casa, no sofá, tranquilo. E a ideia do servente de pedreiro, fazendo um resumão, é que todo aquele servente, que é a mesma função de trabalho, né, as três modalidades, todos os três fazem a mesma função, mas só quem tem a mentalidade do sucesso, de querer ter uma elevação na sua vida profissional, é o que vai alcançar melhoras na sua vida profissional, principalmente voltado na construção civil, que é o ramo que a gente atua. Então, a virada de chave da vida de cada um é a sua própria mentalidade. Então, primeiro a pessoa tem que desejar, querer uma melhora para si, para sua família, para todos ao seu redor, para ele ter esse incentivo de querer melhorar as coisas para si mesmo. Automaticamente que todo mundo que procura uma melhora tem que estar disposto a querer subir de cargo, se dedicar mais, se melhorar cada dia mais no trabalho, para ser reconhecido pelo trabalho que faz e automaticamente alcançar cargos maiores, alcançar posições mais importantes na empresa, porque todo mundo que sobe de cargo, alcança uma categoria mais alta, automaticamente o seu salário também evolui, ele é bem remunerado por isso. Então, voltando ao assunto, a construção civil, um servente que tem a mentalidade de seguir carreira no ramo da construção civil, ele vai ser aquele que tem a mentalidade de ser melhor a cada dia, né? Servir o pedreiro ali de uma forma prestativa, porque todo mundo que serve alguém, automaticamente ele está aprendendo a adquirir cada dia mais experiências e sabedoria servindo ao próximo. Então, automaticamente, para ele servir, ele vai ter que imaginar, quem é um bom servo, ele vai ter que imaginar aquela pessoa que está servindo o que ela vai estar precisando. Então, um bom servente é muito fácil dele virar um pedreiro. Então, basta ele querer, né? E eu creio que toda empresa, principalmente da construção, todo construtor, todo mestre de obra, quer dar uma oportunidade para alguém alcançar um cargo maior, porque automaticamente ele vai agregar na construção, principalmente de uma casa. Então, a questão dele cada dia mais querer alcançar o objetivo de ser um pedreiro, então vai depender dele cavar uma oportunidade ali, que eu acho que isso é fácil, para ele conseguir fazer essa transição de carreira, que automaticamente quem sai de um servente de pedreiro, ele vai para, a gente chama de meio colher, né, que é o meio oficial, na função do sindicato, que é a função de meio oficial, que é onde que ele não vai ser um pedreiro oficial, mas já sabe fazer bastante coisa, vai estar treinando para fazer o serviço de pedreiro, então ele vai estar na transição. Então, creio que um oficial de pedreiro trabalhar aí um ano e meio de oficial de pedreiro, ele já consegue depois galgar, tomar uma vaga ali de um pedreiro. Então, para isso, essa transição, esse treinamento de um ano e meio, vai ser para ele colocar em prática aquilo que ele já viu, que ele aprendeu com o pedreiro. Então, vai servir para ele colocar em prática as funções, né? Todas as coisas para ele treinando, para ele ocupar uma vaga de pedreiro. Então, assim, é uma transição de um ano e meio, né, até um ano e meio, para essa pessoa ser um pedreiro profissional. Porque muito do servente de pedreiro, a complicação de quando ele faz essa transição é o seguinte: ele serve o pedreiro. Então, quando ele serve o pedreiro, então ele é um servidor do pedreiro, né? Então, ele ajuda o pedreiro a produzir. Então, quando ele sai da função de servir, ele vai galgar a função de meio oficial. Então, ele vai deixar de servir o pedreiro para passar a se treinar para ser um pedreiro. Então, automaticamente, o outro servente vai ter que servir o pedreiro e automaticamente servir ele, né? Então, assim, aí muito do servente acha que, como deu essa galgada, subiu esse degrau, já se acha que ele já subiu de profissão, que ele não quer fazer a função de pedreiro mais. Então, na obra, nem toda hora precisa só de pedreiro. Então, às vezes, ele vai ter que voltar ali certo dia, para voltar a galgar a função anterior, que é de servente, para poder
ajudar o pedreiro em certos motivos ali da obra e depois continuar seu treinamento ali como oficial de pedreiro. Só que muitos dos serventes, não, agora como eu galguei esse degrau de oficial, de meio oficial, então assim, não, eu não sou servente mais. A partir de hoje, agora eu já me considero um pedreiro, sendo que ele está em treinamento. Então já se enche de orgulho, achando que ele não tem que servir mais ninguém, que ele tem que ser servido a partir daquele momento, e sendo que ele está só numa transição, né, para se tornar um pedreiro. Então isso se torna uma deficiência e até causa um atraso na evolução dele. Porque assim, quanto mais um pedreiro tem um meio oficial ajudando ele praticando as coisas de pedreiro, então muitas das vezes isso torna até um atraso na construção, porque assim, ele deixou de ser um bom servente e passou a praticar como pedreiro. Então ele não vai render como um pedreiro e deixou a função ali de servente, que ele era muito eficiente naquela função. Por isso que ele está galgando ali o degrau do oficial. Então, como a pessoa às vezes com arrogância fala, agora eu sou um meio oficial, então eu sou quase um pedreiro, e não quer voltar um degrau e não pode subir um degrau também acima. Nesse momento onde que ele tem que ter a maior humildade para conseguir aprender e até para mostrar a sua capacidade com o decorrer do tempo, que ele vai galgar uma função de pedreiro. Porque se um servente, ele deixa de ser um servidor e passa a ser servido por alguém. Só que a função do pedreiro já envolve bastantes características profissionais, que é prumo, esquadro, prática no assentamento de tijolo, de alvenaria, de blocos. Então assim, aí já é uma gama muito extensa ali na questão do pedreiro. Então assim, isso vai para ele virar um pedreiro, por isso que eu falo, vai ser um ano e meio, que ele vai começar uma obra, terminar. Então todas as etapas da obra ele vai trabalhar como aprendiz, né, de meio oficial, como aprendiz de pedreiro. Para depois ele falar assim, não, agora eu vou galgar uma função de pedreiro. Aí automaticamente ele já vai começar a produzir como um pedreiro. O salário vai acompanhar como um pedreiro, então vai ser melhor remunerado até ele ser um bom profissional de pedreiro. Então assim, esse gargalo aí do meio oficial é que hoje até pra gente lá na obra tem trazido uma grande dificuldade. Ou seja, ele sai de um degrau e não consegue alcançar outro, e a gente tem que ter uma paciência, e a pessoa fica ali com certa arrogância, e a gente vai ter que ter uma paciência de um ano. Então assim, a gente está pondo fé, né, tá dando uma oportunidade para um oficial de pedreiro, e muitas das vezes, em vez dele seguir, dele respeitar esse tempo, o que ele faz? Às vezes na hora dele respeitar esse tempo, aí muitas das vezes ele quer galgar ali essa profissão mais rápido, e acaba se tornando às vezes um pedreiro imaturo, que às vezes vai prejudicar naquela carreira dele. Porque assim, um oficial, meio oficial bom, todo mundo vai convidar ele a ser um pedreiro. E agora, às vezes, se ele tiver querendo subir esse degrau mais avante, fora do tempo, imaturo, então assim, às vezes ele vai alcançar esse degrau de pedreiro, mas vai ser um pedreiro ruim que não vai ser remunerado e ninguém vai reconhecer isso. Então era melhor ele atrasar na sua qualificação ali de pedreiro, porque quando ele alcançar uma função de pedreiro, ele já entrar naquela função já com uma certa expertise. Então automaticamente o seu degrau de salário vai subir até muito mais rápido do que falar, não, agora eu já sou um pedreiro, mas se põe ele para fazer um certo tipo de serviço, ele às vezes nunca fez. Então a dificuldade que a gente encontra na obra assim, beleza, então ele virou um pedreiro de reboco. Então eu já sou um pedreiro, eu quero ganhar como um pedreiro, que às vezes ele até rende como um pedreiro, ok. Então, ou seja, aí você paga ele ali para um pedreiro para rebocar, mas a hora que chega na alvenaria, ele não produz quase nada, porque ele pouco praticou, ele ficou às vezes longo tempo ali ajudando na parte de reboco e produziu muito pouco na alvenaria, na regularização, de puxar um concreto. Então todas as funções, às vezes, ficou muito com expertise em um detalhe, em uma coisa, e nas outras ele ainda está descendo muito a desejar. Então assim, para o meio oficial virar um pedreiro, ele tem que galgar todas as funções. Então, é até um conselho que eu deixo para os meio oficial, para as pessoas que estão saindo de servente para pedreiro, é tentar praticar todas as áreas da construção. Concretagem, regularização, reboco, alvenaria, enfim, e várias. Porque quando ele for um pedreiro, tudo que ele for, por exemplo, se ele tiver que sair de uma construtora para ir para outra, o que você é? Eu sou um pedreiro. Ok. Então, assim, ele está se considerando pedreiro, às vezes até ganhava como pedreiro, porque ele estava ali sempre focado só na questão de reboco. Aí o outra pessoa contrata ele como pedreiro, às vezes vai pagar o mesmo valor, e a hora que põe ele para sentar uma alvenaria,
ele não produz nada, às vezes não tem a prática, às vezes faz errado, ou seja, a pessoa que contratou ele como pedreiro vai ficar decepcionado, ou vai querer abaixar, ou vai segurar ele ali por um pouco período de tempo, e às vezes vai querer até dispensar. Então, assim, isso é eu creio que uma maturidade com o meio oficial, com o meio que o IE tem que ter, é de praticar até se tornar um pedreiro. Então, a partir do dia que ele se tornar um pedreiro, aí ele vai sim ser muito bem sucedido e realizado na função de pedreiro. Então, ou seja, para tudo na vida tem um tempo certo. Então, assim, é melhor você provar para você mesmo que você é um bom pedreiro, tendo um campo de visão amplo, não uma prática numa coisa só. Não, eu sou muito bom nisso. Não, ou seja, para você galgar uma função de pedreiro, você tem que ser bom em várias as etapas da profissão de pedreiro, que são várias. Então, assim, do que a pessoa querer se nomear como pedreiro e não saber fazer certas coisas e automaticamente decepcionar seu contratante, decepcionar a pessoa ali que contratou para fazer aquela função. Então, esse é até um conselho, né, para essa transição de servente para pedreiro, que realmente exige um conhecimento. Então, não é só prática. Então, a maior dificuldade disso, às vezes a pessoa era um servente, né, praticou ser um pedreiro de reboco. Então, ali é prática. Reboco é prática, igual alvenaria, prática. Então, se ele fez uma função só, como é que ele vai se considerar um pedreiro? Sendo que para se tornar um pedreiro tem que ter uma ampla visão de pedreiro. Então, eu creio que isso aí é uma virada de chave da função, porque assim, além dele ter que praticar, que é a função ali de transição de meio oficial, né, que é a transição de servente para pedreiro, ele vai ter que praticar bastante o serviço de pedreiro, que é muito amplo, e ter um conhecimento muito amplo, que na função de servente, às vezes ele não precisa ter um conhecimento técnico tão grande. Então você vai ter que saber o que é prumo, o que é esquadro, então certo, tantas coisas, aí começar já a ler um projeto, discernir certas coisas. Então, assim, que vai ter um auxílio de um pedreiro mais experiente, às vezes de um mestre de obra, que vai estar ensinando ele ali, eu creio que sim, porque e se ele está virando oficial é porque ele já teve uma ambição ali de ser melhor, que ele já teve ali uma intenção de querer galgar um degrau mais alto ali na empresa, de conseguir somar com a empresa. Então, assim, a empresa vai querer que ele traz lucro como oficial, produzindo como um pedreiro, rendendo como um pedreiro, porque a hora que todo mundo enxergar e ver que realmente ele é um pedreiro em todas as áreas, automaticamente alguém vai puxar ele para cima, não vai precisar dele querer pular aquele degrau ali com esperteza, e sendo que às vezes essa esperteza vai tornar prejuízo na sua vida profissional. Então esse é uma ideia aí, um alerta para aquele servente de primeira que quer prospectar um futuro, que quer ser um pedreiro, que depois de pedreiro quer ser um encarregado, depois um mestre de obra. Então aquele que tem uma visão de futuro positiva do que ele quer galgar. Então assim, o caminho ele é lento a se traçar. Os degraus são subir um degrau de cada vez, ter a prática, o conhecimento técnico, para ele até alcançar. Então isso não vai acontecer. Todo mundo que sobe rápido, tendência é abaixar. Agora, então, ou seja, a palavra-chave para essa transição de servente para pedreiro é persistência. Ele tem que persistir ali como meio oficial, lembrando que ele deixou de galgar uma função importante como servente, que ele era um muito bom servente, e agora está procurando galgar o degrau de pedreiro. Só que essa transição ele vai ter que ser persistente, porque às vezes ele não vai ser reconhecido, aí às vezes ele vai fazer falta na função que ele era, às vezes a pessoa vai querer voltar ele por um certo tempo para a função que ele é, dependendo da etapa da obra, mas ele não pode deixar levar, mas agora eu fui rebaixado, eu estava como meio oficial e agora eu voltei para ser servente porque precisou de mim. Então assim, são etapas, ele vai ter que ser persistente, cavar oportunidades ali para continuar sendo pedreiro, praticando o serviço de pedreiro, e conhecimento, buscando, conversando com o pedreiro, no horário de almoço, às vezes no horário de folga, pesquisando como é que faz aquilo, perguntando ao seu parceiro ali, o pedreiro que ele está trabalhando do lado. Então assim, como ele que vai ter que praticar isso, ele mesmo vai ter que buscar esse conhecimento. Então é essa técnica, essa técnica não vai ter um professor ali, faz isso, faz isso, faz isso. Muito rara das vezes que tem uma pessoa ali para acompanhar, um amigo, né? Como se fosse um amigo acompanhar o tempo todo. Então, assim, essa pessoa, mas ela já é uma pessoa muito bem-aventurada, só dela ser um bom servente, ela já está de parabéns, e dela ter essa visão de que ela quer ser um pedreiro, ela está no caminho certinho. Então, é só uma questão de persistência e tempo para ele conseguir galgar efetivamente esse degrau como um bom pedreiro. Então, assim, o conselho é:
saia de um bom servente, faça a escolinha do oficial, do meio oficial certinha, para quando você entrar no degrau de pedreiro, você ser um bom pedreiro, porque você já vai estar muito perto do próximo passo de ser um encarregado de obra.